Olá, eu sou a professora Patrícia e dando continuidade aos vídeos de reações pericíclicas, agora falaremos com maiores detalhes sobre os reagentes das reações de Diels-Alder. Iniciemos falando dos dienos. Dienos são alquenos que contêm duas ligações duplas. No caso das reações de Diels-Alder, esses dienos devem possuir as duplas ligações conjugadas entre si, por razões que serão explicadas mais adiante. O composto mais simples que possui duas duplas ligações conjugadas é o 1,3-butadieno, mostrado na tela. Ele possui 4 elétrons nos orbitais π, ou seja, somente os dois orbitais de mais baixa energia estão preenchidos, o orbital molecular π1 e o orbital molecular π2. Esses também são os orbitais moleculares ligantes. Cabe ressaltar que os elétrons π só são distribuídos na parte conjugada de uma molécula. Em caso de dúvidas, o material complementar pode ser consultado no site www.paticmc.paginas.ufsc.br, onde fala-se de sistemas conjugados. No caso do 1,3-butadieno, como toda a molécula é conjugada, os elétrons se distribuem em toda a sua extensão. Bem, o orbital molecular π1 de mais baixa energia só possui interações ligantes e os elétrons nele alocados estão distribuídos, então, em toda a extensão do butadieno, que é completamente conjugado. Os outros dois elétrons, π, estão no orbital molecular π2, que possui interações ligantes entre os átomos 1 e 2 e 3 e 4, mas interações antiligantes no centro, ou seja, entre os átomos 2 e 3. Essa interação antiligante entre os átomos 2 e 3, ou seja, a ligação central, parcialmente cancela a interação ligante construída entre esses átomos no orbital molecular π1. Assim, a ligação central tem mais caráter de ligação simples, com uma barreira de rotação menor. Novamente, lembrando que, em caso de dúvidas, o material apropriado pode ser acessado no site paticmc.paginas.ufsc.br. Cabe ainda ressaltar que a energia geral dos orbitais moleculares ligantes do 1,3-butadieno é menor do que a energia dos orbitais moleculares ligantes, por exemplo, do eteno. Isso significa que o butadieno é termodinamicamente mais estável do que se espera para duas ligações duplas isoladas. No entanto, o HOMO, ou seja, o orbital molecular π2 do butadieno, possui energia maior do que o HOMO do eteno. Isso significa que o butadieno é mais reativo como nucleófilo do que o eteno. E o seu LUMO, o orbital molecular π3, tem menor energia do que o LUMO do eteno, fazendo com que o butadieno seja também mais reativo como eletrófilo. Então, o butadieno é mais estável e também mais reativo do que o eteno. Conforme comentado, a ligação central do 1,3-butadieno possui um maior caráter de ligação simples, porque a interação antiligante na ligação central do orbital molecular π2 parcialmente cancela a interação ligante construída no orbital molecular π1. Isso faz com que essa ligação central tenha uma barreira rotacional menor e faz com que o butadieno possa existir como dois confôrmeros, ambos possuindo os orbitais p no mesmo plano para assegurar a continuidade da conjugação. Bem, existem duas maneiras dos 4 orbitais p estarem no plano, S-cis ou S-trans. A forma S-trans é mais estável, pois os grupos ficam mais distantes, evitando interações estéreis. Apesar disso, apesar da forma S-trans ser mais estável, somente a forma S-cis pode sofrer reações de Diels-Alder devido à organização dos orbitais, que serão vistas em maiores detalhes nos vídeos complementares desse assunto. Bem, para maiores detalhes das conformações S-trans e S-cis de sistemas como 1,3-butadieno, material apropriado pode ser consultado no site paticmc.paginas.ufsc.br. Dienos cíclicos que estão permanentemente na conformação S-cis são reagentes excepcionais para Diels-Alders. O ciclopentadieno é um exemplo clássico, furano também, dienos com dupla exo como 1,2-dimetileno ciclohexano. No entanto, dienos cíclicos que permanentemente ficam na conformação S-trans não podem adotar a conformação S-cis, portanto não reagem por reações de Diels-Alder. Como será visto mais adiante, quando detalhes orbitalares serão analisados, os dienos que reagem por reações de Diels-Alder, eles reagem utilizando o seu HOMO,
Portanto, os dienos contendo grupos doadores de elétrons e sua estrutura são mais reativos que aqueles que não contêm. Dos exemplos abaixo, então a gente pode perceber que aqueles dienos que contêm grupos alquila doando elétrons são mais reativos do que aqueles que não contêm. Ainda podemos observar nos exemplos mostrados na tela que o ciclopentadieno é o mais reativo, pois além de ter o grupo alquila doando elétrons, ele está preso com as suas duas duplas na conformação S-cis, ou seja, ele fica S-cis o tempo todo durante a reação. Isso facilita muito a reação de Diels-Alder. No que diz respeito aos dienófilos, eles participam da reação de Diels-Alder utilizando seu LUMO, também por razões que serão vistas mais adiante. Então, quando eles têm em sua estrutura grupos retiradores de elétrons e também grupos conjugados que acabem acarretando o abaixamento da energia do LUMO, eles são reagentes mais adequados para as reações de Diels-Alder. Alguns dienófilos bons são aqueles contendo compostos carbonílicos conjugados, grupo nitro, sulfonas, grupo arilas e também halogênios. Quanto maior o poder retirador do grupo, ou quanto maior o número de grupos retiradores ligados e ou conjugados ligados a esse dienófilo, mais reativo vai ser esse dienófilo, ou seja, mais baixa a energia do LUMO. Caso não haja grupos retiradores ou conjugados, o rendimento da reação de Diels-Alder, utilizando aquele dienófilo, é muito baixo. Um exemplo desse fato pode ser observado na reação mostrada na tela, onde ocorre uma tentativa de reação do ciclopentadieno com o eteno. O ciclopentadieno, como a gente viu, ele é um bom dieno. No entanto, o eteno é péssimo dienófilo, porque não tem grupos conjugados e levaria a uma reação muito lenta. O que ocorre de fato ao colocar o ciclopentadieno com o eteno para reagir é que um equivalente do ciclopentadieno reage como dieno e o outro como dienófilo numa dimerização. Porque o ciclopentadieno, além de ser bom dieno, ele é também melhor dienófilo do que o eteno, porque ele tem uma outra ligação dupla conjugada à primeira. Sendo assim, um equivalente do ciclopentadieno contribui com 4 elétrons, sendo o dieno, e o outro com 2 elétrons, sendo o dienófilo. Por fim, percebe-se que será mais eficiente uma reação de Diels-Alder, onde o dieno contiver grupos doadores e o dienófilo grupos retiradores e ou conjugados. Para ilustrar esse fato, a gente pode observar esses dois exemplos da tela. Então, a primeira reação, onde o dieno não tem grupos doadores e o dienófilo não tem grupos retiradores ou conjugados, acontece com rendimento baixíssimo e a uma temperatura bastante elevada. Já o segundo exemplo, aonde o dieno contém grupos alquila doando elétrons em vermelho e o dienófilo contém uma carbonila, que é um grupo retirador, conjugada com a dupla ligação que vai reagir em Diels-Alder, a reação ocorre com rendimento bastante eficiente em uma temperatura bem mais baixa do que a temperatura utilizada no primeiro exemplo. Bem, esse foi o segundo vídeo da série de vídeos sobre as reações de Diels-Alder. Mais detalhes podem ser acessados através do terceiro vídeo dessa série de vídeos e espero que esses vídeos auxiliem vocês nos estudos. Bons estudos!